Prezada aluna, prezado aluno, nessa segunda parte sobre fadiga controlada por deformação, eu vou falar sobre as curvas de vida, as curvas εn, ou seja, deformação vida, e os efeitos das tensões médias nesta vida. Na terceira e última parte, eu explicarei os conceitos sobre concentrações de tensões e mostrarei um exemplo prático de aplicação da metodologia. Nós vimos na primeira parte todos os conceitos fundamentais correlacionando tensões e deformações do ponto de vista de resposta local verdadeira na raiz do entalhe. O que nos interessa, na verdade, em uma metodologia de fadiga é determinar a vida, fazer previsões de vida. Assim é que nós vamos precisar de uma correlação, deformação, vida, para ter a nossa curva εn correspondente à curva Sn da metodologia de fadiga controlada por tensão. Então nós vamos ter a influência de duas componentes de deformações, deformação elástica e deformação plástica. A curva correspondente à deformação elástica é a equação que nós já vimos na metodologia Sn. É exatamente a mesma curva. ΔΣ sobre 2, que é a tensão alternada, vezes o coeficiente de resistência fadiga, sigma' F, vezes 2N F elevado a B, onde B é o expoente de resistência fadiga e N é a vida prevista. Então isso aqui nós já vimos, nós vamos continuar utilizando. A influência da tensão média, ou a parte da tensão média não, desculpe-me, da deformação plástica é dada pela equação de Kaufmann-Manson, que me dá a variação da deformação plástica, ou seja, a deformação plástica alternada, que é o coeficiente de utilidade à fadiga, εf, vezes a vida, elevada ao expoente de utilidade à fadiga. A soma dessas duas equações me dará a curva εn que nós precisamos, e está ela aqui de maneira completa, onde essa primeira parte aqui me dá a influência do regime elástico e a segunda parte me dá a influência do regime plástico, de deformação plástica. Esta metodologia é muito interessante porque ela me dá a resposta do material na raiz do entalhe, naquele ponto onde a trinca vai iniciar. E eu volto aqui a lembrar algo que eu já falei na primeira parte. Essa metodologia ela é utilizada para determinar o tempo de iniciação ou de nucleação da trinca, ou seja, a vida prevista para uma trinca se formar. Este é o dano. E essa trinca, em geral, se forma nas regiões críticas. E aqui nós vemos a resposta do material do ponto de vista de deformações e também tensões nesta região crítica. Isso tudo está mostrado de maneira gráfica. Aqui, nessa curva aqui, eu tenho a primeira relação de influência da deformação plástica, ou seja, do regime elástico. Ela é expressa por esta curva aqui. Observe que a inclinação dessa curva é o expoente B e o coeficiente sigma' está aqui. Essa outra curva aqui me dá a influência do regime plástico, de deformação plástica, onde a inclinação dessa curva é o expoente C e o ε'F está aqui. A curva εn total é a soma dessas duas, que é essa curva aqui, que é a curva εn. E aí nós temos algumas definições muito importantes e que eu cheguei a citá-las na primeira parte dessa apresentação. Observe que, para vidas longas, o regime elástico é predominante, ou seja, o que define a vida do material é o regime elástico, nessas vidas longas aqui. Observe que a curva εn é muito mais próxima da curva representada pela equação do regime elástico. Já para vidas muito curtas, a vida é determinada pela influência do regime de deformação plástica. Daí que é o nome da metodologia de fadiga controlada por deformação. Este ponto aqui, onde as curvas dos dois tipos de deformações dão exatamente a mesma vida, é chamada de vida de transição. Eu cheguei a falar sobre esse termo aí. E, inclusive, eu falei, e agora eu deixo claro, que quando se fala em fadiga de baixo ciclo ou fadiga de alto ciclo, tem a ver com essa vida de transição. Vidas previstas maiores do que a vida de transição é chamada de fadiga de alto ciclo. E
a influência do regime elástico é predominante e as tensões é que determinam a vida. Daí a metodologia de fadiga controlada por tensão. Vidas menores do que a vida de transição, daqui para cá, já me dá, a vida será bastante influenciada pela deformação plástica. Daí fadiga controlada por deformação, ou mais precisamente, fadiga de baixo ciclo. Então, o correto de se falar em fadiga de alto ou baixo ciclo tem a ver com essa vida de transição. Nessa figura eu quero mostrar de maneira esquemática o que eu acabei de falar. Observe que para vidas fadiga de baixo ciclo, vidas menores do que a vida de transição, observe que o regime de deformação plástica é muito grande, ou seja, essa energia absorvida aqui por deformação plástica é grande. Já em vidas longas, vidas de fadiga de alto ciclo, ou seja, muito acima da vida de transição, a deformação plástica na raiz do entalhe, ou seja, naquele ponto crítico, ela é muito pequena ou, às vezes, é somente uma linha reta. Se eu tiver vidas muito longas, é só uma linha reta onde só existe deformação elástica. E aqui é uma mistura dos dois. E eu quero ressaltar aqui, para que fique bem claro, todas essas curvas me dão a resposta naquele ponto crítico do componente, ou seja, naquele ponto onde a trinca vai se iniciar. E nós estamos trabalhando com previsões de vida para o início da trinca, para o tempo de nucleação da trinca ou do dano. Essa figura que eu tirei do livro da Bannatyne, que está indicado para vocês, ela é muito interessante. Me mostra um aço em duas condições, normalizado e temperado. Observe que se eu quiser trabalhar com vidas muito longas, neste caso a resistência do material é muito importante. Limite de escoamento, limite de resistência à tração, limite de resistência à fadiga também, claro. E observe que para vidas muito longas, os aços temperados são mais interessantes, porque o que importa são as tensões, fadiga controlada por tensão. Já em vidas muito curtas, onde a fadiga é controlada por deformação, os aços normalizados, que conseguem absorver maiores valores de deformações, são mais interessantes. Isso é muito importante para a gente fazer uma análise numa fase inicial de projeto para seleção de materiais, por exemplo. Uma outra questão que fica, que é muito importante, é a influência da tensão média. E aqui, logo de cara, eu falo que em fadiga de baixo ciclo, desculpe-me, em fadiga de alto ciclo, ou onde eu tenho vidas muito longas, acima da vida de transição, ou mais precisamente, fadiga controlada por tensão, a influência da tensão média é muito grande. Na medida em que eu tenho, vou tendendo a vidas menores, onde a influência da deformação plástica é maior, ou seja, fadiga controlada por deformação, a influência da tensão média ela é menor, em função do efeito de relaxação. Então, o que se sabe? Que o efeito da tensão média ele é desprezado, ele é bastante pequeno, então não se faz, em geral, a influência dele na vida é pequena. O efeito de tensão média, como eu acabei de dizer, é muito predominante em vidas longas. Na medida em que eu tenho vidas curtas, em função da relaxação das deformações, a tensão média tende para zero. Mesmo assim, existem alguns modelos em que utilizam a tensão média para fazer essas correções. Eu vou mostrá-los a partir de agora. O primeiro modelo que existe é o modelo do Morrow, onde ele propôs que o efeito da tensão média ocorreria somente na região elástica, ou seja, somente naquela região onde eu teria predominantemente a fadiga controlada por tensão. Assim, a nossa curva de vida seria essa aqui, onde a correção da tensão média se dá apenas na componente elástica. Qual que é o problema dessa metodologia? Que a relação deformação elástica e plástica ela fica dependente da tensão média. E isso não é verdade. Ou seja, a resposta do material do ponto de vista de deformações elásticas e plásticas não depende da tensão média. Um outro modelo que é bastante usado é o do Manson e Halford, onde diz que o efeito da tensão média ocorre de maneira similar na componente elástica, como nós já vimos, mas também na componente plástica. O grande problema disso aí é que ele desconsidera o efeito da relaxação da tensão média que eu acabei de explicar, e isso ocorre. Ou seja, esse modelo ele superdimensiona o componente. E por fim, existe um terceiro modelo que talvez seja o mais utilizado atualmente, que
que não despreza o efeito da tensão média, mas também considera o efeito da relaxação, que é o modelo chamado SWT, do Smith, Watson e Topper. Na verdade, essa é a equação onde ele leva em consideração a tensão máxima vezes a amplitude da deformação, e com isso é igual a essa curva aqui, que é a curva de vida. Esse é talvez o modelo mais interessante e é talvez o modelo mais utilizado para se determinar a influência da tensão média na previsão de vida em fadiga controlada por deformação. A única crítica que se faz a isso aí é que essa equação não pode ser utilizada se a tensão máxima for negativa. Só se utiliza quando eu tiver tensões máximas de tração, o que é até razoável, que é quando os danos são maiores. Com isso, nós chegamos ao fim desta segunda parte desta apresentação, e na terceira parte eu vou falar para vocês sobre concentração de tensões e vou mostrar um exemplo aplicado. Muito obrigado pela atenção.